Olá, pessoal! Nessa aula, vamos iniciar o conteúdo de fato do curso de ácidos e bases do nosso cotidiano. Para começar, você sabe o que é uma função química? Os grupos de substâncias compostas que se apresentam com propriedades químicas e comportamentos semelhantes recebem o nome de funções químicas. Temos 4 funções químicas: ácidos, bases, sais e óxidos. Mas nessa aula, vamos focar nos ácidos e nas bases. Mas como podemos reconhecer essas substâncias? Qual é a diferença entre elas? Os ácidos possuem hidrogênio, que é liberado como cátion quando dissolvidos em água. Isso quer dizer que em sua fórmula química, a gente consegue reconhecer a molécula H+. Então, se você olha uma fórmula química e percebe que nessa fórmula química tem-se o hidrogênio, quer dizer que provavelmente ela é um ácido. Os elementos que formam os ácidos, eles fazem ligações covalentes e eles têm tendência a ganhar elétrons também. São outras características. A gente pode citar como exemplo o ácido clorídrico, o ácido bórico, o ácido fórmico. E as suas principais características são o sabor azedo, como o do limão, da laranja, das frutas cítricas, a boa condução de eletricidade, já que eles têm tendência em ganhar elétrons. As bases são substâncias que apresentam o grupo hidroxilo, também chamado de OH-. Esse menos, ele significa que ela tem tendência a perder elétrons. Nos ácidos, a gente tinha o H+, que era a tendência a ganhar elétrons. Elas também são chamadas de hidróxidos. Os exemplos são o hidróxido de amônio, a cal hidratada, a soda cáustica. As principais características são o sabor adstringente, que dizemos que é a sensação de amarra a boca. Essa sensação acontece, por exemplo, quando você come um fruto verde, como uma banana ou uma goiaba. Você sabe por que isso acontece? É um método de defesa da natureza, para que os frutos não sejam consumidos antes do tempo. Assim, a maioria dos frutos verdes, a gente encontra essa base, que é o tanino. Se não tivesse esse método de defesa, as sementes teriam a chance de chegar ainda não amadurecidas ao solo. Então, isso ajuda para que na hora da disseminação de sementes, elas já cheguem maduras ao solo, porque o animal vai querer se alimentar sempre dos frutos mais maduros e não dos frutos verdes. Então, isso ajuda para que sementes cheguem em bom estado para poderem florescer no solo. Outra característica das bases é a boa condição de eletricidade, porque elas têm tendência a doar elétrons. Sendo assim, são boas condutoras de eletricidade. Agora vamos pensar. Se os ácidos têm tendência a ganhar elétrons e as bases a perder, o que será que acontece se misturarmos os dois compostos? Uma reação de neutralização, onde o ácido recebe os elétrons que a base irá ceder. Exemplo: quem nunca sentiu aquela sensação incômoda de acidez estomacal? A chamada azia, pois ela se exemplifica pela ação do ácido clorídrico presente no nosso estômago. Após a ingestão de alimentos calóricos, o nosso organismo se vê obrigado a liberar maior quantidade de ácido clorídrico para auxiliar na digestão pesada. E o que acontece quando ingerimos um antiácido estomacal? O princípio ativo desse medicamento nada mais é do que uma base, o hidróxido de magnésio. Ela tem a função de neutralizar o meio ácido de seu estômago, daí você tem um alívio imediato. Os íons de OH- responsáveis por esse efeito são provenientes da dissociação do hidróxido de magnésio. Então, vamos acompanhar agora essa reação de neutralização. Então, a gente tem o HCl, que é o ácido clorídrico produzido pelas células estomacais, e o hidróxido de magnésio, que é o antiácido que você vai ingerir. Esses são os reagentes. Então, os produtos dessa reação de neutralização são água, que é a molécula de H2O, e também o cloreto de magnésio, que é um sal. Então, com isso, a gente pode concluir
que quando a gente tem uma reação de neutralização, que é a junção de um ácido com uma base, os produtos serão sempre um sal e uma molécula de água.